O telescópio espacial James Webb detectou um fenômeno chocante no objeto interestelar 3I Atlas, um bloco do tamanho de Manhattan que pode não ser apenas um cometa, mas algo artificial. O primeiro sinal foi um brilho assimétrico que não correspondia a nenhum processo natural conhecido. Em vez de desaparecer, ele persistiu e se estruturou de forma organizada, revelando assinaturas espectrais impossíveis de explicar por química abiótica. As leituras do Webb mostraram moléculas complexas, possíveis aminoácidos e padrões, comportando-se como sistemas metabólicos em miniatura. Os padrões não eram aleatórios, lembravam organismos microscópicos regulando seu ambiente. À medida que o Atlas se aproximava do sistema solar interno, a distribuição das moléculas mudava dinamicamente, como se respondessem ao calor e à radiação. O que era apenas um visitante interestelar raro, tornou-se, para muitos cientistas, o primeiro indício real de vida, ou tecnologia, vinda de outro sistema estelar. Esse dinamismo se tornou o ponto-chave de uma nova hipótese. O 3I Atlas não estava apenas carregando matéria orgânica, estava carregando organismos vivos, não multicelulares, nem grandes o suficiente para serem vistos, mesmo se alguém estivesse parado em sua superfície empoeirada. Mas vida, ainda assim. Microbiana, resistente e impressionantemente adaptada aos extremos da viagem interestelar. As implicações iam muito além da astrobiologia. Se a vida podia sobreviver em um objeto assim, sem proteção atmosférica, sem ambiente térmico estável, sem blindagem planetária, então o cosmos poderia estar repleto de pequenos veículos transportando viajantes microscópicos por distâncias inimagináveis. A vida não estaria limitada ao mundo onde surgiu. Ela poderia flutuar, dispersar-se e semear o vazio frio entre as estrelas. À medida que o 3I Atlas continuava sua aproximação, o ritmo da coleta de dados se intensificou. O Webb refinou seu cronograma observacional, mirando o objeto em todas as janelas possíveis. Instrumentos normalmente dedicados a galáxias distantes foram redirecionados, coletando fótons de um alvo relativamente próximo em termos cósmicos. O que começou com um pequeno grupo de pesquisadores analisando anomalias espectrais, rapidamente se expandiu para uma colaboração internacional, envolvendo especialistas em microbiologia, química planetária, astrofísica e evolução. O desafio era distinguir vida de uma química exótica, porém não viva. A maior parte da comunidade científica permaneceu cautelosa, mas os padrões acumulados mês após mês corroíam as dúvidas. As proporções químicas eram desequilibradas demais para a síntese abiótica. As variações de concentração sugeriam mecanismos de retroalimentação. Algumas linhas espectrais até insinuavam compostos absorventes de radiação semelhantes a pigmentos, possivelmente adaptações ao ambiente cósmico hostil. Com dados cada vez mais claros, a especulação deu lugar a uma confiança moderada. A revelação mais marcante surgiu quando o Webb registrou um pico de fluorescência infravermelha durante um período de aumento da radiação solar sobre o 3I Atlas. A intensidade subiu e caiu de um modo que lembrava sistemas biológicos fotorreativos. Os organismos inferidos a partir desse comportamento pareciam capazes de utilizar, ou ao menos responder, à energia recebida, talvez entrando em uma forma de estimulação metabólica. Isso por si só já bastava para reformular muitas suposições sobre possíveis arquiteturas da vida. Os organismos do 3I Atlas, se confirmados, não eram meros caronas presos em gelo ancestral. Eles eram participantes ativos de sua própria sobrevivência, aproveitando todas as fontes de energia disponíveis, mesmo após milhões de anos vagando pela noite interestelar. A cada nova observação, uma pergunta fundamental ecoava mais forte: de onde essa vida havia surgido? A trajetória do objeto apontava para uma região da galáxia conhecida por intensa formação estelar.
nebulosas densas e berçários turbulentos. Em algum ponto desse vasto espaço, um sistema planetário havia originado aqueles micro-organismos. As assinaturas químicas detectadas pelo Webb sugeriam uma bioquímica baseada em carbono, mas não exclusivamente. Metais-traço apareciam entrelaçados com compostos orgânicos de formas que organismos terrestres não reproduzem. Alguns pesquisadores especulavam que a vida do 3I Atlas poderia ser mais antiga que o próprio Sistema Solar, derivada de uma linhagem que divergiu da ancestralidade biológica terrestre bilhões de anos atrás. Outros propunham o contrário, que essa seria uma forma relativamente jovem de vida, evoluída sob condições tão diferentes das da Terra que seus caminhos representariam um experimento paralelo conduzido pela natureza em escala galáctica. As implicações para a panspermia eram profundas. Por séculos, a ideia de que a vida poderia se espalhar entre as estrelas foi tratada como uma hipótese intrigante, muitas vezes ofuscada por modelos mais centrados em planetas. Mas o 3I Atlas, se confirmado como portador de organismos vivos, seria a primeira demonstração direta de que a biologia pode sobreviver à viagem interestelar. Isso significaria que a vida não apenas é possível além da Terra, ela é móvel e poderia se mover não por intenção, mas por mecanismos naturais. Transportada em corpos gelados expulsos de seus sistemas natais por perturbações gravitacionais, vagando pelo espaço interestelar por eras e ocasionalmente cruzando novos sistemas planetários. Essa visão redefinia o lugar da humanidade no universo. Se a vida pode viajar com tamanha liberdade, então as fronteiras entre biosferas tornam-se difusas. A Terra deixaria de ser um berço isolado e se tornaria parte de um contínuo biológico maior. Nosso planeta talvez não seja a origem de todo o seu patrimônio genético. Pode ser apenas um nó em uma antiga rede de intercâmbio biológico. Por outro lado, se os micro-organismos do 3I Atlas forem totalmente independentes da vida terrestre, essa descoberta ainda assim revolucionaria nossa compreensão. Mostraria que a vida surge múltiplas vezes pela galáxia, seguindo estratégias evolutivas diversas e formando arquiteturas moleculares inéditas, moldadas por condições verdadeiramente alienígenas. Qualquer uma das possibilidades ampliava o panorama cósmico da biologia para além de tudo o que já imaginamos. A descoberta também chamou atenção para a resiliência da vida. O espaço interestelar é hostil além da medida, frio extremo, radiação intensa, ausência de ambientes estáveis. Para que qualquer organismo sobreviva a tal jornada e ainda mantenha capacidade metabólica, deve possuir mecanismos extraordinários de proteção. Os dados do Webb indicavam a presença de moléculas absorventes de radiação distribuídas de forma sugestiva de estratégias de blindagem. Alguns recursos espectrais lembravam polímeros capazes de reparar danos moleculares, funcionando como uma espécie de armadura biológica. Pesquisadores traçaram paralelos com extremófilos terrestres, especialmente aqueles capazes de resistir à radiação intensa ou à dessecação. Mas a resiliência sugerida pelo 3I Atlas superava qualquer referência biológica terrestre conhecida. Ela insinuava pressões evolutivas, moldando organismos não apenas para sobreviver a condições extremas temporárias, mas para prosperar em isolamento cósmico profundo. Agora, a atenção se voltava ao que aconteceria conforme o objeto avançasse ainda mais em direção ao Sol. Embora os pesquisadores evitassem discutir consequências futuras ou como a humanidade poderia reagir após a detecção, eles compreendiam que o ambiente em transformação do corpo oferecia uma oportunidade rara. O aumento das temperaturas modificaria o comportamento molecular dos organismos aprisionados no gelo e na poeira. O acréscimo de radiação solar poderia estimular novos ciclos químicos observáveis pelos instrumentos do Webb. A sublimação dos voláteis poderia liberar micro-organismos presos, formando uma coma detectável ao redor do objeto
e ampliando ainda mais os dados espectrais. Por ora, porém, o foco científico permanecia rigorosamente sobre o evento em si. A detecção feita pelo Webb, as evidências de vida e as implicações extraordinárias para a biologia e a astrofísica. As primeiras interpretações reconheciam o quão complexas essas implicações eram. Se existisse vida a bordo do 3I Atlas, isso desafiava pressupostos antigos sobre as origens da vida na Terra. Embora a comunidade científica não tenha saltado para conclusões sobre os primórdios terrestres, muitos reconheciam que a presença de vida em um objeto interestelar fortalecia argumentos de que blocos construtores orgânicos, ou até organismos completos, poderiam ter desempenhado um papel na semeadura da Terra primitiva. A ideia de que a vida poderia ter chegado de fora do sistema solar, transportada por mensageiros gelados semelhantes ao 3I Atlas, deixava de parecer mera especulação. Ainda assim, o foco permanecia firmemente na descoberta atual, não nas suas possíveis consequências. Outro aspecto reforçou a interconexão da galáxia. Se o 3I Atlas carregava vida, isso lembrava que a galáxia não é uma coleção estática de estrelas e planetas isolados. Ela é dinâmica, turbulenta e repleta de intercâmbios. Quando sistemas estelares se formam, planetas migram e ressonâncias gravitacionais mudam, objetos são frequentemente ejetados para o espaço interestelar. Alguns desses objetos podem carregar material de seus mundos de origem, incorporando-se ao longo arco do transporte cósmico. Ao longo de milhões ou bilhões de anos, esses viajantes interestelares tornam-se embaixadores da identidade química e biológica de seus sistemas natais. A descoberta do Webb sugeria que a Via Láctea está repleta desses embaixadores, cada um carregando fragmentos de seu ambiente original. A complexidade detectada no 3I Atlas também sugeria que a vida não necessita de um planeta para se originar. Embora luas e planetas permaneçam os locais mais prováveis, devido às condições estáveis e ao maior acesso a fontes de energia, agora era concebível que corpos menores pudessem sustentar vida muito tempo depois de deixarem seus sistemas de origem. Cavidades dentro de objetos interestelares poderiam servir de microhabitats, preservando calor, protegendo contra a radiação e mantendo gradientes químicos. Se os organismos fossem capazes de entrar em longos períodos de dormência e despertar periodicamente quando as condições mudassem, então nem mesmo o isolamento frio do espaço profundo extinguiria completamente a centelha da vida. Muitas discussões giravam em torno da natureza dos sistemas químicos detectados pelo Webb. Os organismos, se assim pudessem ser chamados, pareciam utilizar um conjunto bioquímico que mesclava elementos familiares e incomuns. A incorporação de metais pesados sugeria vias bioquímicas que dependiam de superfícies catalíticas diferentes das encontradas na vida terrestre. Alguns pesquisadores compararam isso a microestruturas metálicas ou estruturas em nanoescala. Em vez de depender apenas de enzimas orgânicas frágeis, esses organismos poderiam ter evoluído uma maquinaria bioquímica híbrida, integrando componentes semelhantes a minerais. Isso os tornaria muito mais resistentes a extremos ambientais e capazes de suportar o caos molecular induzido pela radiação cósmica. À medida que os dados se acumulavam, a imagem do 3I Atlas se tornava mais rica. Ele não era um objeto uniforme. Sua estrutura incluía regiões de gelo denso, redes porosas, inclusões rochosas e bolsões ricos em matéria orgânica, onde os sinais biológicos eram mais fortes. Esses bolsões se comportavam como ecossistemas em miniatura, cada um com balanços químicos ligeiramente diferentes. Os instrumentos do Webb acompanharam flutuações nesses bolsões, revelando ciclos que aumentavam e diminuíam em resposta à rotação do objeto, à exposição solar e à distribuição de calor interno. Esses ciclos reforçaram a ideia de que não se tratava de um relicário químico estático de processos antigos,
mas de um sistema vivo em adaptação contínua. Um dos aspectos mais atraentes da detecção foi o impacto sobre o entendimento da química do meio interestelar. Por anos, astrônomos estudaram moléculas orgânicas complexas entre as estrelas e se maravilharam com sua abundância. Ainda assim, o salto entre complexidade molecular e biologia genuína parecia enorme. Agora, com o 3I Atlas funcionando como ponte entre a química interestelar e sistemas vivos, esse abismo parecia muito menor. As nuvens moleculares da galáxia, já conhecidas por conter água, monóxido de carbono, metano e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, poderiam atuar como reservatórios que abastecem inúmeros mundos e objetos com ingredientes para a vida. A descoberta sugeria que essas regiões talvez abrigassem até detritos portadores de vida expulsos de sistemas planetários, permitindo que a biologia perambulasse por regiões de formação estelar, como sementes levadas por ventos cósmicos. A noção de que a vida poderia ser um fenômeno galáctico, não limitado a planetas isolados, tornava-se cada vez mais plausível. A detecção pelo Webb iniciou uma reavaliação da suposta raridade da vida. Se a vida podia sobreviver em um objeto tão pequeno quanto o 3I Atlas, cruzando as regiões hostis do espaço interestelar, então seu surgimento talvez fosse uma consequência natural da química galáctica, e não um acidente raro. A vida poderia ser tão intrínseca à Via Láctea quanto a formação das estrelas, um produto recorrente dos processos da galáxia. Alguns pesquisadores sugeriram que a presença de vida no 3I Atlas poderia representar apenas uma fração mínima da biologia que já pode estar derivando invisível pela galáxia. Ainda assim, em meio a tais revelações profundas, os cientistas permaneciam fiéis às evidências diretas. Eles focavam nos dados espectrais, nas assinaturas moleculares repetidas, nos deslocamentos rítmicos de concentração. Mapearam as regiões onde os marcadores biológicos atingiam seu pico, rastreando-os pela superfície e pelo interior do objeto. Cada conjunto de dados retornado pelo Webb aumentava a empolgação sem desviar para especulações sobre o que poderia acontecer depois. O foco continuava em documentar o evento sem precedentes. A descoberta de que esse corpo interestelar não era um vagante sem vida, mas um recipiente carregando micro-organismos através de fronteiras estelares. A aproximação do 3I Atlas não gerou urgência, mas expectativa, não sobre ações futuras ou como a humanidade poderia lidar com isso. Esses tópicos permaneciam não ditos. O interesse estava na crescente clareza com que o Webb conseguiria observar suas assinaturas biológicas. À medida que a luz solar se intensificava, os compostos orgânicos reagiam, tornando-se ainda mais detectáveis. Uma tênue névoa passou a envolver partes do objeto, interpretada como voláteis, sublimando e carregando material orgânico. Essa névoa permitiu ao Webb capturar dados espectrais ainda mais detalhados, revelando compostos difíceis de detectar quando confinados no gelo. O brilho que inicialmente chamou atenção agora se expandia em um halo complexo de atividade, uma nuvem repleta de informações sobre os processos internos. À medida que a névoa engrossava, os pesquisadores notaram que o padrão de moléculas sugeria agrupamentos organizados. Alguns compostos pareciam se agregar formando estruturas protetoras ao redor de núcleos biológicos. Outros se estendiam para fora, talvez funcionando como arcabouços orgânicos. A complexidade sugeria sistemas cooperativos dentro dos organismos, níveis de organização que lembravam estágios iniciais do comportamento multicelular, sem, de fato, alcançarem a multicelularidade completa. A presença desses sistemas, se confirmada, sugeria pressões evolutivas voltadas à cooperação. Em um ambiente tão implacável quanto o espaço interestelar, organismos poderiam sobreviver apenas por meio de estratégias coletivas, compartilhando mecanismos de proteção e distribuindo energia. Cada nova descoberta reforçava o sentimento de maravilha.
A constatação de que a vida existia fora do sistema solar era monumental. Que ela tivesse surgido não em um exoplaneta distante, mas em um pequeno objeto errante, tornava o universo simultaneamente menor e mais intrincado. A vida deixava de ser um fenômeno exclusivo de planetas. Era uma viajante cósmica, capaz de emergir em um sistema estelar e seguir rumo a outro, conectando-os por meio da biologia compartilhada. O telescópio Webb, projetado para sondar as primeiras galáxias e as emissões infravermelhas mais tênues, tornara-se inesperadamente um observatório biológico. Seus instrumentos, sensíveis o suficiente para detectar o calor fraco de planetas distantes, agora revelavam os delicados sussurros espectrais de uma química viva atravessando o sistema solar. Sua resolução sem precedentes permitia aos cientistas discernir variações sutis em compostos complexos de carbono, mapeando relações entre moléculas que sobreviveram a distâncias e condições inimagináveis. Transformava o estudo da vida. Deixava de ser ciência planetária para tornar-se ciência galáctica. À medida que as observações continuavam, a comunidade científica global encontrava um ponto comum na percepção de que a biologia não começa nem termina na Terra. As implicações alcançavam todos os campos que estudam vida, energia, evolução e processos cósmicos. Embora os pesquisadores evitassem cuidadosamente discutir consequências ou desdobramentos, era claro que a detecção de vida no Petrel 3i Atlas marcava um dos momentos mais significativos da história científica. O Webb havia demonstrado que o universo não é silencioso. Ele abriga vida não como possibilidade distante, mas como presença ativa, vagando entre estrelas. O evento pertencia não ao campo da especulação futura, mas ao momento presente. Uma revelação em desenvolvimento estava sendo carregada por um fragmento de um mundo distante que avançava de forma constante, iluminado pelo olhar de um telescópio construído para desvendar os segredos mais profundos do universo. O brilho crescente ao redor do 3i Atlas tornou-se um documento vivo de mudança, um quadro no qual processos invisíveis se escreviam em espectros flutuantes e assinaturas químicas mutáveis. Cada nova observação feita pelo Webb revelava outra camada antes oculta no frio profundo da noite interestelar. Agora, enquanto o objeto avançava para uma região um pouco mais quente do sistema solar, os organismos incrustados, se é que poderiam ser chamados assim, sem exagerar as evidências, passaram a exibir padrões ainda mais intrincados que os primeiros detectados. O que inicialmente parecia apenas variações sutis em compostos orgânicos evoluiu para sequências em cascata de transformações moleculares, como ondas bioquímicas respondendo a um ambiente novo e estimulante. A transformação era silenciosa, distante e invisível aos sentidos humanos, mas imensa em seu significado científico. Para compreender tais complexidades, os pesquisadores ampliaram suas análises para incluir compostos menores não percebidos nas primeiras observações. Algumas dessas moléculas eram intermediárias, substâncias químicas normalmente usadas em vias metabólicas para transferir energia ou construir estruturas complexas. Sua presença sugeria ciclos com início e fim, entradas e saídas, regulação e adaptação. Esses compostos aumentavam e diminuíam em concentração ao longo de horas e dias, formando curvas de atividade que lembravam ritmos metabólicos na Terra. Entretanto, as vias não correspondiam à bioquímica terrestre. Pareciam uma rede ramificada de reações, cada ponto representando um grupo funcional distinto, acionado pelos organismos conforme as condições ambientais mudavam. Em vez de depender de água como solvente universal, algumas reações pareciam sustentadas por voláteis superresfriados, que ofereciam um meio estável no interior gelado do 3i Atlas. Outro elemento que chamou atenção foi a presença de pequenas estruturas cristalinas incrustadas nos bolsões orgânicos.
Os dados de infravermelho do Webb mostraram que esses cristais não faziam parte da matriz rochosa original, mas se formaram por ciclos repetidos de deposição e dissolução. Eles carregavam películas finas de compostos orgânicos organizados em sequências de camadas. Algumas camadas sugeriam acúmulo gradual, outras indicavam formação mais rápida, desencadeada por variações de temperatura ou radiação. Os cristais podiam servir de pontos de ancoragem para colônias microbianas, oferecendo superfícies onde materiais biológicos se arranjavam em microestruturas. Essas formações não eram aleatórias. Elas se alinhavam ao longo de eixos que correspondiam a gradientes térmicos internos do objeto. Na ausência de amostras diretas, a interpretação dependia fortemente de indícios indiretos, mas as evidências moldavam gradualmente um retrato de complexidade surpreendente. As estruturas em camadas lembravam arcabouços primitivos, talvez análogos a biofilmes, que facilitavam a cooperação entre micro-organismos. Tais arcabouços poderiam atuar como reservatórios de compostos essenciais, protegendo-os do ambiente hostil e liberando-os quando certos limiares fossem atingidos. Isso sugeria ciclos de dormência e reativação ocorrendo em microambientes de poucos milímetros, mas cruciais para a sobrevivência da população de organismos. Mais complexidade surgiu quando o Webb capturou emissões fracas em faixas associadas a metais de transição. Enquanto organismos terrestres utilizam metais como ferro, manganês e cobre em proteínas, as assinaturas no 3I Atlas estavam associadas a metais raramente usados pela biologia terrestre. Elementos incomuns, normalmente considerados tóxicos ou quimicamente inertes demais para a vida, pareciam formar complexos funcionais com moléculas orgânicas de modos nunca vistos na bioquímica da Terra. A combinação desses metais com ligantes orgânicos indicava papéis catalíticos, talvez permitindo caminhos químicos impossíveis com a maquinaria biológica mais familiar. O resultado era um sistema otimizado não para ambientes planetários abundantes, mas para a química escassa e implacável das viagens interestelares. Essas descobertas levaram os pesquisadores a reconsiderar definições há muito aceitas. O que era uma célula? O que era metabolismo? Uma rede pulsante de moléculas mantida por arcabouços adaptados ao frio poderia ser considerada viva pelos padrões terrestres. O evento forçava a ampliação das fronteiras conceituais. A vida no 3I Atlas talvez não se encaixasse nas categorias biológicas moldadas sob condições terrestres. Ela existia na interseção entre química orgânica e processos geoquímicos, desfazendo distinções entre organismo e ambiente. Um dos desenvolvimentos mais intrigantes surgiu quando o Webb detectou mudanças nos padrões de polarização infravermelha ao redor do objeto. A polarização, nesse contexto, pode revelar alinhamento de moléculas ou partículas em resposta a campos magnéticos internos ou radiação externa. O padrão observado no 3I Atlas indicava que alguns compostos orgânicos estavam orientados de forma consistente, quase como se os organismos produzissem ou explorassem campos magnéticos. Essa orientação poderia ajudá-los a regular distribuição de calor ou manter integridade estrutural diante de mudanças ambientais. A biologia terrestre raramente utiliza magnetismo além de exemplos isolados, como bactérias magnetotáticas. Mas no 3I Atlas, a escala do alinhamento sugeria uma adaptação evoluída e generalizada. Os dados de polarização também revelaram aspectos da arquitetura interna do objeto. Partes dele continham domínios surpreendentemente organizados, que canalizavam a sublimação de voláteis em corredores, influenciando como o material orgânico se deslocava pelas microcavidades. Esses corredores, moldados por fatores geológicos e biológicos, criavam zonas com atmosferas químicas distintas. Alguns bolsões se tornavam dominados por voláteis presos a frio. Outros continham películas finas de compostos mais pesados. A separação dessas zonas
sugeria que os habitantes biológicos exploravam nichos mesmo dentro dos limites estreitos de seu anfitrião gelado, demonstrando especialização ecológica em escala microscópica. Outra revelação importante envolveu a detecção de radicais reativos. Normalmente, essas moléculas altamente instáveis tornam um ambiente hostil à vida. No entanto, os sensores do Webb revelaram assinaturas sugerindo que os organismos interagiam com radicais de forma controlada, possivelmente utilizando-os em reações essenciais à aquisição de energia. Isso indicava não apenas tolerância, mas uso ativo de espécies químicas que organismos terrestres evitam. A presença de radicais sugeria que esses organismos interestelares poderiam obter energia por mecanismos mais semelhantes à engenharia eletroquímica do que ao metabolismo terrestre. Quanto mais os pesquisadores estudavam, mais claro ficava que o 3I Atlas representava não apenas um transportador de organismos isolados, mas um sistema vivo, com suas próprias regras e ecologias. Sua estrutura influenciava seus habitantes, e os habitantes moldavam sutilmente a química e a microarquitetura do objeto. Essa interação sugeria uma longa história evolutiva. Uma história que se desenrolou nas restrições do espaço profundo, não em superfícies planetárias. Outra questão que ganhava importância era como os organismos se reproduziam ou se mantinham ao longo de vastos períodos. O Webb detectou picos periódicos de certas moléculas precursoras, que podiam representar ciclos de replicação. Esses picos não coincidiam com períodos de rotação ou eventos externos, indicando regulação interna. A reprodução em tal ambiente poderia ocorrer de forma extremamente lenta, com os organismos construindo-se molécula por molécula ao longo de décadas ou séculos. Alternativamente, eles poderiam entrar em estados prolongados de estase, interrompidos por surtos de atividade quando as condições permitissem. Esse ritmo poderia conciliar a presença de ciclos metabólicos ativos com as exigências da sobrevivência interestelar. Os pesquisadores também investigaram como os organismos evitavam degradação genética ao longo de período tão prolongado. A radiação danifica estruturas moleculares, especialmente as orgânicas complexas. Ainda assim, o Webb identificou quedas espectrais consistentes com compostos que absorviam e dissipavam partículas de alta energia. As novas análises do James Webb revelaram que o 3I Atlas abrigava compostos que funcionavam como pigmentos protetores, formando mosaicos que resguardavam aglomerados orgânicos da radiação intensa. Sob essas camadas, processos bioquímicos pareciam operar de forma ativa e organizada. O Webb também detectou vibrações em nanoescala, não térmicas, mas ressonâncias estruturadas, sugerindo materiais capazes de transmitir sinais internos. Essas vibrações poderiam sincronizar ciclos metabólicos e distribuir informações químicas entre diferentes bolsões orgânicos, funcionando como uma forma primitiva de comunicação biológica. Outro achado surpreendente foi um envelope fino e temporário ao redor do objeto. À medida que a superfície sublimava, moléculas orgânicas formavam uma concha frágil, com maior concentração de marcadores biológicos nas regiões mais ativas. Esse envelope poderia atuar como mecanismo de troca química ou dispersão, criando um microambiente onde a atividade orgânica se intensificava. À medida que o Webb acumulava dados, uma imagem mais clara emergia. A biologia do 3I Atlas parecia adaptada não apenas ao interior do objeto, mas ao próprio ambiente interestelar. A distribuição dos organismos coincide com isótopos pesados presentes no material, sugerindo que eles os utilizavam como energia ou catalisadores, uma evolução moldada pela viagem através da galáxia. Para sobreviver ao frio extremo, o objeto continha compostos capazes de alternar entre estados amorfos e cristalinos, liberando energia em pequenas quantidades. Isso poderia manter microambientes internos levemente aquecidos, permitindo a persistência da vida. Por fim,
Algumas moléculas exibiam quiralidade consistente, uma assinatura clássica de processos biológicos. Essa orientação era diferente da encontrada na Terra, reforçando que, se esses organismos existiam, seguiam uma trajetória evolutiva totalmente independente.